Trabalhar hoje, então retomei o assunto, fiz a ampliação que eu desejava. Fica um pouco mais árida a palestra, ela fica um pouco mais pesada. Precisarei contar com a paciência de vocês, porque às vezes eu vou pegar um fio condutor de um raciocínio e numa dessas você está olhando e diz assim, onde esse cara quer chegar com isso? Mas se amarra lá na ponta. Existem amarrações finais, por mais que durante um certo momento dá até a impressão de que a coisa está divagando para o outro lado. Até porque o tema dessa palestra é um tema, dentro do curso, dentro do grau de companheiro, é um dos temas que acho que deveria ser importantíssimo, que é a quinta essência. Acho que deveria ser. Como professor do grau de companheiro, eu exerci essa função na minha loja mãe durante 2 anos. Trabalhei 2 turmas de companheiro, eu tentei dar a esse tema quinta essência, e mais alguns, como o tema da abundância e fartura, a devida importância que tem no grau de companheiro. Mas, por vezes, é um pouco difícil. O curso de companheiro é muito rápido, o conteúdo é extenso demais, e a gente sabe que lá na sabatina, o companheiro será submetido a um teste memorístico. Vão perguntar-lhe questões de memória. O que é essa joia, o que são as luzes místicas, quais são as luzes móveis, e por aí vai. Dificilmente algum irmão fará uma pergunta de natureza conceitual, como olhar para o companheiro e dizer, defina a quinta essência numa sabatina. Não vai rolar, não faz nem sentido. É tema amplo, complexo demais. E a gente acaba focando muitas vezes na preparação do companheiro para a sabatina e temas importantes ficam em segundo. Então essa palestra sobre quinta essência foi uma tentativa de dar um pouco mais de foco nesse assunto tão importante no grau de companheiro. Não acredito que eu tenha sido bem sucedido, portanto é mais uma daquelas minhas palestras que vocês vão terminar fazendo mais perguntas do que eu tendo respostas, como sempre. Quem já é meu cliente aqui, de trabalhar comigo há algum tempo, sabe que eu não vou terminar aqui te dando boas respostas, não. Eu pretendo terminar que você tenha muito boas perguntas para levar adiante. E iniciando a história toda, se há uma quinta essência, porque existem 4 antes. Se ela é a quinta, a gente não tem como chegar na quinta sem uma primeira análise das 4 que a antecedem. Porque ela só é a quinta, e só faz sentido enquanto quinta, especialmente para os irmãos aqui todos, a maioria mestres, que já estudaram esse tema, a exaustão, e já sabem que ela é a quinta essência, porque ela dá o caráter de inteligência, o caráter de ser humano vivo, o caráter espiritual, o caráter que as outras quatro essências anteriores, sem ela, não o são. Então, a gente começa pelas 4 que antecedem. Primeiro numa visão bem tradicionalzinha, que é a visão filosófica grega, e depois uma visão um pouco mais século 20, 21. Bem, voltando lá atrás, lembrando do estudo do grau de companheiro, para a gente chegar na quinta essência, na escola pitagórica, na escola grega, eles tentaram responder uma pergunta que a gente tenta responder até hoje, afinal de contas, do que são feitas as coisas, afinal de contas, do que é feito o ser humano, afinal de contas, o que é a estrutura da matéria, e em última instância, afinal de contas, o que é a estrutura da realidade. Isso é uma pergunta antiguíssima da filosofia e que foi perfeitamente e profundamente trabalhada por Spinoza, por Immanuel Kant, por um monte de gente maravilhosa. Quem sou eu aqui para querer acrescentar alguma coisa assim tão significativa em relação ao tema? O tema é um tema profundo da filosofia, desde filosofia e filosofia. E lá no período pitagórico, e como consta dentro do nosso estudo de companheiro, nós temos aquela ideia dos 4 elementos que compõem o ser humano e, por extensão, as demais coisas do universo. Era uma ideia pitagórica, aquela ideia da terra, fogo, ar e água, que vocês já estudaram. Hoje, em pleno século XXI, quando a gente olha para uma ideia de que o nosso irmão espiga é feito de terra, água, fogo e ar, pode parecer uma coisa completamente desprovida de cabimento científico, né? Uma coisa assim,
está muito mais para coisa mística do que para algo científico. Pois é, mas se você tentar pensar um pouco como alguém de 2 a 3 mil anos atrás e imaginar os recursos, os parcos recursos observacionais que eles dispunham e a dificuldade de medir ou de aferir qualquer dado científico, não é uma ideia tola, muito pelo contrário, é uma ideia sensacional. Pensem comigo. Falece alguém, esse alguém é enterrado. Abre-se a sepultura décadas depois, talvez não precise tanto, alguns anos. O que você encontra de resto, além dos ossos, dentro da tumba? Bom, alguma coisa que se parece com terra. Ao mesmo tempo, qualquer um de nós aqui, para poder viver e crescer, se alimenta no decorrer da vida. Come vegetais e come animais. Os vegetais não precisam muita observação para perceber que eles são alguma forma de transformar terra em coisa viva. Você planta na terra e a coisa evolui. De alguma maneira, a terra está sendo transformada em algo vivo. E esse algo vivo me alimenta. Alimento o animal e eu me alimento do animal. Terra, não importando o que seja, do ponto de vista científico moderno, é algo que faz parte de todas as criaturas vivas. Não é difícil, com observação, chegar a essa conclusão, que é uma conclusão do ponto de vista científico cabível. Estamos lá há alguns milhares de anos atrás. Da mesma maneira, eles concluíram que a água era fundamental na composição de uma criatura viva e na composição das coisas do universo. Sim, isso também é outra constatação científica muito fácil à época. A gente vive até alguns segundos sem ar e vive também alguns dias sem água. Eles já sabiam disso? A água era essencial e a água permeia toda a atividade humana e permeia toda a natureza. Isso também estava evidente, sem necessidade de instrumentos de medida, por mera observação. E se era necessário água e necessário terra, também era necessário ar. Pelo mesmo motivo que eu disse no início, há pouco, nós conseguimos ficar alguns instantes sem ar, mas pouco. E isso é evidente que o ar, de alguma maneira, faz parte da composição do que nós somos, do que as coisas são. E ao final, eles somaram o fogo, que também, esse calor da vida, o corpo do cadáver é gelado. Algo ali, que eles talvez até acreditassem ser material, se dissociou daquele corpo. E ele perdeu a temperatura. Mas a nossa relação com o fogo é muito mais radical do que simplesmente essa constatação de que existe algo quente nas criaturas vivas, especialmente os animais. A relação do ser humano com a descoberta e o domínio do fogo, como muitos antropólogos afirmam, é o evento definidor que virou a página, nos levando ao Homo sapiens sapiens. Com o domínio do fogo, tivemos as condições necessárias para consumir carne cozida, carne assada, que gerou energia suficiente para o cérebro, que consome muita energia e em desenvolvimento. Existem até aquelas questões assim, foi a oferta de carne cozida que proporcionou energia suficiente para desenvolver um cérebro tão sofisticado? Ou foi o fato do cérebro já ter certa sofisticação que gerou o domínio do fogo, que por sua vez permitiu acesso a proteína e energia, para sua vez produzir um cérebro por evolução natural tão sofisticado? Questões do tipo quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Então, não é, do meu ponto de vista, difícil entender o raciocínio, a cientificidade e a grande sacada desses caras, sem os recursos tecnológicos que dispomos do século XIX para cá, principalmente do século XIX para cá. É racional, é inteligente a proposta. Pois é. São 4 essências que valeram durante muito tempo, mas
desde o Renascimento, aí veio o Iluminismo, aí veio o século XVII, o século XIX, o XX, o XXI, e somos aqui filhotes do século XVIII. O século XVIII, não vou entrar nesse mérito, mas o século XVIII é um século em que as ideias de física, de química, de biologia, de ciências se estabeleceram e criaram um corpo, e muito do que a gente faz hoje aqui, nossa tecnologia que tanto nos orgulha, tem suas raízes nos grandes pensadores do século XVIII. O século XIX também é importantíssimo. Mas a pergunta aqui, o próximo passo que eu faço é assim: nós queremos chegar na quinta essência. Nós tratamos quatro essências daquilo que nos faz o que nós somos. Só que nós estamos no século XXI, e a ideia de água, terra, fogo e ar é uma ideia bonita, racional, mas já suplantada. A pergunta hoje, do que são feitas as coisas, o que é a profunda estrutura da matéria, o que é intrinsecamente isso que nos faz palpáveis, tangíveis, e que nos proporciona existir, por mais que a gente se questione o tempo todo estrada a existência, mas nós estamos aqui. Eu posso pegar aqui uma bandeira, ó, bandeira está aqui, eu estou vendo. Essa coisa está aqui, ó, tem peso. Essas estruturas todas, tudo isso que está aqui no nosso entorno, sob a ótica do século XXI, mas principalmente com toda a ciência desenvolvida do começo do século XX para cá, e nós vamos agora dar uma navegada nisso para entender um pouco melhor as quatro essências do ponto de vista atual. Essas quatro essências passaram a ser a estrutura da matéria e o que a física moderna e contemporânea conseguiu compreender da estrutura da matéria. Como não é difícil afirmar, porque todos aqui já estudaram isso, nós somos feitos de átomos. Todos nós. Milhares, milhões, bilhões de células, talvez trilhões, e essas células, quando você vai para a essência do que cada uma é feita, de membrana celular, organela, citoplasma, núcleo, DNA, não importa. Quanto mais você descer, você vai sempre chegar nos átomos. Carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, e por aí vai. Nós somos, como você deve ter estudado em outras ocasiões, o resultado de um processo de desenvolvimento do próprio universo. Porque se dentro de cada um de nós existe zinco, cobalto, carbono, cálcio, sódio, essas matérias-primas, esses átomos foram forjados dentro de estrelas em eventos catastróficos chamados supernovas do universo afora nos últimos 13,7 bilhões de anos. Não é esse o tema dessa palestra, mas nós somos essencialmente átomos. Ok, somos átomos. Tá, um monte de átomos, zilhões de átomos juntos. Zilhões, uma quantidade dificílima de avaliar. Um fio de cabelo no seu diâmetro, o diâmetro de um fio de cabelo médio, dá para preencher com 500 mil átomos de carbono. 500 mil de átomos de carbono em fila formam a espessura média de um fio de cabelo. Logo, eu estou querendo dizer com isso que pentelésimo mínimo que é um átomo. É pequeno demais. E essa ideia de átomos que começou a ser estudada lá no final do século, vamos pegar só a parte moderna, começo do século XX para cá, esquecer para trás porque é muita história, não vem ao caso agora. O conceito de átomo, aquele clássico que vocês têm de elétron, próton, núcleo lá dentro, e tudo isso organizado em moléculas que por sua vez se organizam em criaturas vivas, paredes, ar, chão, não importa, tudo que está aqui em torno de nós, é cercado de uma série de perguntas sem respostas, é cercado de muito desenvolvimento científico ainda por acontecer, e afirmo a vocês, meus irmãos, apesar de sermos detentores da tal mecânica quântica, que é a teoria da física mais bem sucedida da história da física, ainda assim o que ela mais tem é lacunas, o que ela mais tem são coisas afirmadas com a mão, quase que com a mão. Mas apesar disso tudo, existem alguns conceitos que são bem aceitos. Um que é muito bem aceito é que o universo tem coesão, o universo é como é, porque ele está sendo sustentado, ele é estável e sustentado por 4 forças fundamentais da natureza. E aqui eu já vou fazer uma primeira afirmação importante.
Elétron não interessa, não é importante. Próton não interessa. Núcleo de átomo não interessa. O que interessa é a relação entre o elétron e o núcleo. É a relação entre os elementos que compõem o núcleo. É a relação entre o Sol e a Terra. É a relação entre as coisas. Muito mais importante na concepção do que é feito a matéria, para chegarmos na quintessência, não é do que ela é feita, e sim das relações que existem entre as coisas que a compõem. Aqui, ó, maçonaria. O que é mais importante para nós? As nossas leis? Os nossos simbolismos? Os irmãos? Ou a relação entre os irmãos? O que nos faz maçom? Relação entre os irmãos. O todo é maior do que a soma das partes. Por quê? Porque quando eu tenho o todo, eu tenho as relações entre eu e o Salles, entre o Salles e o Laurindo, entre o Laurindo e o Paulo, e assim sucessivamente. As relações entre as partes são tão importantes ou mais do que as partes. Quando a gente estuda a estrutura da matéria, quando a gente estuda a estrutura do que as coisas são feitas, acredite ou não, meus irmãos, o elétron, que é o elétron, pouco importa. Vocês sabem o que é o elétron? Eu não sei, físico nenhum sabe. Quem viu o elétron até hoje? Ninguém viu. O elétron foi descoberto em 1905. Os primeiros estudos são de 1800, as primeiras evidências, 1898. Mas data de descoberta, 1905. Estamos em 2016. Vocês querem ver uma fotografia de um elétron? Não existe. Vocês querem ver uma fotografia de um bóson? Não existe. Não temos tecnologia para ver um objeto dessa dimensão. O elétron é tão pequeno, o núcleo é tão pequeno, mas é tudo de dimensões tão reduzidas que não há sonda, não há instrumento, não há régua. Olha só, eu pego meu celular e faço uma fotografia dessa sala. O que minha fotografia registrou? Fótons de luz que saíram das luminárias, se chocaram contra os objetos, foram capturados pelo sensor da câmera e formou uma imagem. Fótons numa quantidade de trilhões. Se eu quiser fotografar um elétron, eu tenho que usar o mesmo princípio. Arremessar um fóton contra ele e capturar a imagem de volta. O elétron é tão pequeno que quando você arremessa um fóton contra ele, que é uma sonda, é um instrumento de medida, o fóton acerta o elétron, o fóton vai para um lado, o elétron vai para o outro. Chama-se efeito Compton. É um choque de duas partículas que são de dimensões semelhantes. Não volta o fóton com uma imagem do elétron para mim. Se esse elétron está solto, ele choca com o fóton, vamos para cada lado. Se esse elétron está preso num átomo, acontece um outro efeito chamado efeito fotoelétrico, que é outro efeito, que também não me dá uma imagem de um elétron. A gente nunca viu um elétron. A gente nunca viu um próton, nunca viu um nêutron, nunca viu um bóson, nunca viu nada. Se você ler uma revista e tiver uma imagem, isso aqui é um elétron, é uma concepção artística. Porque nós não temos tecnologia para ver. Mas como diabo a gente sabe que existe fóton, que existe elétron, que existe núcleo? A gente sabe porque a gente trabalha com evidências. Você chega numa floresta e então você encontra um pelo agarrado numa árvore e você pega o pelo é marrom. É marrom. Tem um bicho aqui de pelo marrom. Não, hein? Aí você olha no chão e vê umas pegadas assim, mais adiante um pouco, profundas, com unhas na ponta. Nossa, o bicho que tem pelo marrom é grande, porque olha o tamanho da pegada. Ele é grande. Olha só, ele é carnívoro. Eu encontrei um resto de comida aqui. Eu estou inferindo que foi ele que comeu. Aí você vai pesquisando, no final você conclui. Tem nessa floresta um bicho grande, marrom, carnívoro, forte. Vou dar um nome para ele. Porque não adianta a gente ficar falando daquele bicho da floresta, né? Vou chamar ele de urso. Mas eu nunca vi um urso na minha vida. Nunca vi. Mas sei que ele existe. E posso até começar umas viagens espaciais, até fazer um desenho artístico de como é um urso. Isso é o elétron, senhores. Isso é o próton, isso é o núcleo atômico. Vou mostrar para vocês aqui a melhor imagem que a tecnologia foi capaz de fazer de um elétron. É um átomo de hidrogênio. Essa coisa no centro é o núcleo. Isso aqui que você está vendo aqui, e isso que você está vendo aqui, são os locais onde provavelmente o elétron está. São as nuvens de probabilidade de
que posições ele pode ocupar. Essa imagem foi produzida por várias e várias tentativas de identificar a posição do elétron, sempre arremessando um fóton contra ele, o que acaba gerando tal efeito fotoelétrico. E aí, por estatística, isso é uma imagem calculada por estatística, isso é uma imagem produzida por computador, a partir de 1 zilhão de leituras, e o que de melhor a gente sabe a respeito de um elétron ou de um próton é isso aqui. O hidrogênio, que é o átomo mais simples da natureza. Nunca chegamos nem próximo da imagem de um elétron, nem de um próton, nem de nada disso. Mas como diabos, ainda assim, a gente consegue afirmar que essas coisas existem? Vou mostrar para vocês um rastro. Vou mostrar para vocês uma experiência que há 100 anos atrás era tecnologia de ponta e hoje dá para fazer em casa. Existem até vídeos no YouTube que ensinam a fazer. Eu vou abrir para vocês aqui um experimento de nuvem, de câmara de nuvem. Eu tive a oportunidade de brincar com isso há muitos anos atrás. É realmente sensacional. Eu vou achar aqui, eu peguei um vídeo aqui no YouTube de um cientista. Ele é um método para você construir em casa uma câmara dessa. Mas normalmente quem vai acabar construindo uma câmara dessa em casa é um físico, né? um estudioso. Vamos ao que importa. Eu vou pegar aqui uma imagem adiante, não vamos entrar no método construtivo, porque não vai somar nada para nós. Mas aqui eu já vou dar uma ideia para vocês do que está acontecendo. Nessa câmara, coloca-se na parte superior algum tipo de produto químico que evapore muito facilmente. A gente costuma colocar álcool isopropílico. O álcool ele evapora rapidamente. Né? Tem ponto de mudança de fase para gás em temperatura muito baixa. Aí, nessa parte de baixo aqui, ó, a gente coloca uma chapa metálica e põe por baixo da chapa metálica algo muito frio. Por exemplo, nitrogênio líquido ou então gelo seco, né? Qualquer coisa extremamente fria. E como essa chapa está muito fria, aqui em cima a gente põe um feltro com embebido em álcool isopropílico, ele começa a respingar, a sair vapor de álcool, e como está muito frio aqui embaixo, condensa álcool na parte de baixo. Forma uma nuvem de álcool condensado na parte de baixo da câmara. Aí a gente coloca uma amostra radioativa qualquer na parte de baixo, e aparecem essas imagens aqui que vocês estão vendo agora. Vocês vão ver uns riscos assim, de nuvem, um risco de névoa. Deixa eu sair da frente. Estão vendo esses risquinhos aqui? Que aparecem assim? Vai até agora uma amostra. Isso é uma amostra de tório. Estão vendo esses riscos todos que aparecem? O que é que está acontecendo aí? Essa amostra é torinita. Isso é óxido de tório. THO2. O tório é radioativo. O tório é um elemento da natureza que naturalmente perde partículas, perde elétrons, perde partículas alfa. Quando ele ejeta uma partícula dessas, que é uma dessas coisas que a gente nunca viu na vida, nunca vai ver, porque não temos tecnologia para isso, ao menos não numa escala de 50 anos adiante. Quando ele ejeta uma partícula dessa, a partícula passa por um gás que está com uma temperatura muito baixa, e quando essa partícula risca esse gás, condensa álcool isopropílico no caminho dela, porque vem a partícula que sai de dentro daquela amostra de tório a quase a velocidade da luz, ela tem muita velocidade, ela vai se chocando com partículas de álcool isopropílico. Quando ela se choca, a temperatura aumenta, quando a temperatura aumenta, condensa e sai de gasoso para líquido. Então nós temos álcool isopropílico condensando no caminho de choque da partícula que saiu da amostra. E essa é uma das melhores imagens que a gente dispõe até hoje, de que elétrons existem, de que partículas alfas existem, porque eu estou vendo do rastro que ela deixa. Só vejo isso. Um rastro. Ó. E ela vai deixando rastros. E essa coisa está soltando partícula o tempo todo, ela é radioativa. Está vendo? Bem, isso aqui é só para dizer a vocês, meus irmãos, que essas coisas existem. Elétrons existem, prótons existem, não são invenções. Nós não vimos, nós não conhecemos, mas elas existem.
E quando você pega uma imagem desses aceleradores de partículas de última geração, você vai ver que é muito parecido com isso. Você tem uma coisa assim, com um monte de risquinhos para tudo quanto é lado. É muito parecido com essa imagem. Essa imagem que está aqui no fundo não é de graça. É normalmente esse tipo de informação que a gente tem de partículas subatômicas. Riscos que elas deixam, rastros que elas fazem. Mas não são importantes as partículas. O que são importantes são as relações entre elas. Isso é que importa. E isso a gente sabe muito bem o que acontece. Como acontece. E aí nós vamos chegar lá na quintessência. Porque, por incrível que pareça, ou por mera coincidência numérica, os gregos não falavam em 4 elementos que constituíam as coisas. A física fala hoje de 4 principais relações que formam o universo que todos nós conhecemos. 4 forças que mantêm o universo coeso. Força. Força é uma palavra que a física inventou para o que ela não sabe explicar. Força é assim. Primeiro, definição de força. Você é um peixe e você está dentro de um lago. Você é um peixe. Só que você é um peixe cientista. É bom, estudioso. E aí, como peixe cientista, você fica pesquisando o que acontece na superfície do seu lago, que é o seu céu, né? Está ali. Porque o que tem dali para fora nem sabe muito bem do que se trata. Só que nesse lago nascem nanures, nascem igarapés, nascem algas. E essas raízes se projetam para dentro do lago. E eu, como peixe cientista, de vez em quando percebo que as raízes se mexem sozinhas. Está chovendo lá fora, mas eu não sei disso. Eu sou peixe cientista. Chuva para mim não faz sentido. Vento para mim não faz muito sentido. Mas eu estou vendo essas coisas todas se mexerem. E eu digo assim, nossa, deve haver alguma relação matemática, alguma coisa para eu entender o que está acontecendo. Aí eu consigo desenvolver toda uma teoria, uma explicação de como que essas raízes de algas se movem. Dou um nome para isso. Puxa, mas elas estão se movendo por quê? Porque eu tenho que dar um nome. Ah, tem uma força. Existe uma força que está movendo essas raízes. E faço toda uma matemática linda explicando essa força. Só que eu não sei que lá em cima tem vento, eu não sei que lá em cima tem chuva. Essa é a nossa verdade. A verdade humana é: a física chamou de força o quê? Algo que acontece e que a gente não sabe por que acontece. Mas acontece. E essas forças, vamos resumir as 4. São mais hoje em dia. Tem mais 2 em pesquisa. Em algum momento no futuro elas vão ser melhor explicadas. Mas hoje são 4. Primeira delas e mais comum para todas: atração gravitacional. Os grandes corpos se atraem. Nós estamos aqui em pé, presos nessa superfície, porque as massas se atraem. Ó, se eu soltar isso aqui, isso vai para o chão. Só que a força gravitacional é tão fraca, é tão simplesinha, que olha, eu sozinho já venci. Esse planeta inteiro aqui embaixo, está puxando essa barra para baixo. E eu estou segurando ela aqui, ó. Eu acabei de vencer a força gravitacional em relação a essa barra. Lógico que se aqui tivesse 100 quilos, eu não iria dar conta. Mas dessa barra eu dou. A força gravitacional, ela envolve grandes corpos, ela envolve grandes distâncias e ela é muito fraca. Ela prende a gente na superfície do planeta, prende a Lua em torno da órbita da Terra, prende a Terra em torno da órbita do Sol. Ela é uma força que interage corpos grandes e os faz estarem, ela é sempre atrativa e os mantém coesos. Inclusive as órbitas dos corpos entre si só existem porque essa força, essa coisa que a gente chama de força que não sabe o que é, os mantém presos. A melhor teoria da gravitação que nós temos é a relatividade geral, de 1916, de Albert Einstein. Ela é genial. Ela diz que a gravidade é o quê? Ela não diz o que é a gravidade, ela não sabe. Ninguém sabe. Sabe o que a teoria geral da relatividade diz? Como a gravidade se comporta. Ela diz isso. Como que as coisas se comportam. Ela informa claramente como que, em tese, há uma deformação geométrica do espaço e os corpos se movem um em torno dos outros em órbitas e a atração gravitacional acontece. E foi uma teoria tão fantástica que chegou a gerar ideias como o buraco negro, que foi teoria até 30 anos atrás, até que finalmente foi provado que existe. Mas o que ela afirma que é a atração da gravidade? Ela não afirma nada. Ela apenas explica como ela funciona, em substituição às ideias de Newton lá do século XVIII. Ela traz um grande dilema, um sério dilema. O dilema é assim:
Os corpos que possuem massa se atraem, correto? A gente não sabe em física o que é massa. Nós não sabemos o que é massa. Há tempos atrás aí foi comemorado o tal bóson de Higgs, extremamente comemorado. As pessoas chamam de a partícula de Deus. Não, não é a partícula de Deus. O grande autor da ideia do bóson de Higgs, Lederman, escreveu um livro dizendo God damn. O título do livro é God damn particle. God damn. God damn significa o que? Maldita. A partícula maldita. Esse era o título do livro. Só que os editores, na hora de publicar esse livro, não vão colocar maldita. Convenceram ele a colocar a partícula de Deus ao invés da partícula maldita. Só que o livro era um relato da partícula mais difícil de encontrar na natureza. E ele não estava dizendo essa partícula é a partícula de Deus. Só que como a mídia precisa fazer uma propaganda, né? Dá esse nome, não tem nada a ver. A partícula de Higgs foi uma tentativa teórica de tentar explicar o que é massa. Só isso. Porque essa ideia que a gente tem de massa está equivocada. Qual é a ideia de massa que a gente tem? Eu levanto isso aqui é pesado, isso aqui tem massa, não tem? Não. Isso aqui que está fazendo esse peso é a atração gravitacional do planeta Terra em relação a essa cadeira. Acabou. Isso é a atração gravitacional do planeta Terra em relação à cadeira. Quanta massa ela tem? A gente infere essa coisa chamada massa porque a atração gravitacional puxa isso e a gente acha que isso tem uma coisa que a gente chama de massa. Não, isso é uma relação gravitacional. É uma coisa que atrai a outra. Ponto. E é proporcional a algo, é proporcional a uma grandeza. Vamos dar o nome dessa grandeza? Chama-se massa. O que é massa? Não sabemos. Partícula de Higgs é a grande tentativa de dar um caráter real à massa sem ser essa interpretação de atração gravitacional. Ela é bem sucedida? Bem, os caras vão ganhar, já ganharam e vão ganhar muito mais prêmios em função da ideia. Ela tem tudo para ser bem sucedida. Aí já é? Não, ainda não é. Ela tem tudo para ser bem sucedida. Já foi comprovada a existência de Higgs? Sim, já foi comprovada a existência da partícula de Higgs. Já. Mas ela está com uma faixa de energia um pouco diferente do esperado teoricamente. Agora estão trabalhando para ajustar a teoria ao experimento. Mas ela foi encontrada. Existe uma outra situação em que massa pode fazer algum sentido? Existe. Por exemplo, se você tem um corpo no espaço, imagine um corpo no espaço sem nenhuma atração gravitacional. É uma teoria. Eu tenho lá um corpo no espaço, sideral, que não está sendo atraído por nada. Se ele não está sendo atraído por nada, quanta massa ele tem? Não faz nem sentido. Porque massa depende da atração gravitacional. Massa é uma relação gravitacional. Não tem corpo, não tem gravitação, então não faz sentido. Só que existe um outro fenômeno físico chamado conservação do momento linear, que é assim, se eu for lá naquele corpo e tentar empurrar ele para frente, ele vai me empurrar para trás. Todo mundo já passou por isso quando tentou sair de um barco na beira do rio e não se flagrou disso, né? Você joga teu corpo para frente, o barco vai para trás e pode até cair. Sabe-se que mesmo um corpo na ausência de atração gravitacional, vale a lei da conservação do momento linear. Se eu faço uma tentativa de mudar a posição para um lado, há uma reação contrária. E essa reação contrária é proporcional a uma grandeza que a gente chama de massa. Mas massa é igual urso. É um nome que a gente deu para uma coisa. A única coisa que sobra disso, que é certeza até hoje, é há uma relação entre os corpos chamada atração gravitacional, que é proporcional a uma coisa que a gente inventou, a gente deu um nome, chamou de massa, porque não tinha outra. Irmãos, se quiserem fotografar, fica à vontade. Agora estamos num período de descanso, tá bem? Há uma outra força chamada eletromagnética. Vou ser mais sucinto ainda em relação a essa. A eletromagnética é a força que acontece também, vocês já estudaram isso na vida, porque todo mundo aqui já brincou com um imã na vida em algum momento. Vocês sabem que os polos sul e norte se atraem, os polos iguais se repelem. E a pesquisa científica do século XIX descobriu que o fenômeno magnético é só uma outra face do fenômeno elétrico. O fenômeno elétrico e o magnético são, na verdade, o mesmo fenômeno que operam em conjunto, tanto se chama eletromagnético. Cargas elétricas em movimento geram campos magnéticos em movimento geram campos elétricos. O eletromagnético é uma coisa só. Toda tecnologia moderna que existe decorreu do domínio do eletromagnetismo e dessa força. Do celular à lâmpada. Toda a nossa tecnologia está pautada no eletromagnetismo. Essas forças, elas acontecem na natureza e elas são responsáveis, por exemplo, por permitir que eu pegue essa cadeira. Você sabe por que eu estou pegando essa cadeira? Porque os elétrons da superfície da minha mão, porque o que a gente tem na parte superficial de tudo é elétron, que não acaba mais,
Quando eu pego essa cadeira, esses elétrons se encontram com os elétrons da superfície da cadeira. Negativo com negativo, sinais iguais se repelem. Por isso a minha mão não adere na cadeira. Essas superfícies não são reagentes, não tem reação química nenhuma. Como é que fica o efeito Casimiro? É outra história. O efeito Casimiro é flutuação quântica, é uma outra coisa completamente diferente. Mas o efeito Casimiro, sendo assim bastante simplório, você tem duas placas metálicas muito próximas uma da outra. Esse muito próximos é muito próximo mesmo, mas é mensurável. E em todo o espaço, tanto entre as placas quanto fora das placas, chamadas partículas virtuais criam e são destruídas o tempo todo. Não existe espaço vazio no universo. Não existe espaço vazio. Um espaço dito vazio é um espaço onde partículas surgem e são eliminadas numa escala tão rápida que na média dá zero. Só que nas placas do efeito Casimiro, você tem partículas surgindo do lado de fora e partículas surgindo do lado de dentro. A taxa de partículas dentro das duas placas tem uma taxa média menor do que a taxa externa. Isso gera uma pressão de partículas virtuais de fora para dentro e surge a força Casimiro entre duas placas. Mas nós estamos falando de um aspecto de mecânica quântica extremamente sofisticado. Só dei assim uma linha, porque nem vou entrar nesse mérito é outra visão. Mas é eletromagnético. Tá? Só resumindo para você, é eletromagnético. Finalizando. O eletromagnético é o que faz o elétron girar em torno do núcleo. Se é que faz sentido a palavra girar. Tá, esquece girar. O elétron não gira em torno do núcleo. O elétron orbita em torno do núcleo. Onde? Tem numa nuvem de probabilidade. Esquece o elétron como uma bolinha girando. O elétron é uma coisa amorfa em torno do núcleo. É uma coisa, está ali. Aonde? Não sei. Mas está ali. Hoje a visão de elétron é uma nuvem no torno do não um pontinho, uma bolinha girando. Só que o que segura elétron girando em núcleo é a força eletromagnética. Olha só, uma coisa que acontece em ciência que é assim, fantástico. Vão acumulando coisas embaixo do tapete que ninguém explica. E vai tendo coisa. Um dia o tapete já parece um elefante, de tanta coisa embaixo. E aí começa aquela disputa, um monte de grupos tentando encontrar uma explicação para aquilo ao mesmo tempo, mas ninguém encontra. E aí quando vem, é de uma vez todos ao mesmo tempo. Vamos para coisas embaixo do tapete. O irmão citou matéria escura. Foi, irmão? Matéria escura. As galáxias giram em torno do seu núcleo. A grande maioria delas, todas as galáxias que nós conhecemos, giram em torno do seu núcleo. Quando se faz as contas de com qual velocidade cada corpo tem que girar, você tem aqui o núcleo da galáxia. Estrelas vão se distribuindo do núcleo para fora. Existe toda uma matemática específica desse tipo de movimento giratório. E quando essa matemática estava bastante amadurecida, aí pelo menos uns 40 anos, 45 anos atrás, e foram tentar fazer o modelo matemático encaixar com o movimento giratório das galáxias, pasmem, senhores, não encaixou. O movimento das galáxias obedecia uma dinâmica diferente da prevista. Aí voltaram para o modelo matemático. Mas o modelo matemático está certo. Se o modelo matemático vale para todas essas coisinhas que a gente tem aqui, por que não está valendo para aquela galáxia lá longe? Porque lá não tem só estrela e planeta não. Lá tem alguma massa adicional que faz com que o movimento seja diferente. Então voltaram para o modelo e colocaram assim, quanta massa adicional precisa ter numa galáxia para ela ter um movimento que ela aparenta ter 95% a mais do que ela tem. Então lá está cheio de alguma coisa que a gente não sabe o que é, que nós temos que dar um nome agora. Vamos chamar de energia, matéria escura, né? Já que a gente não enxerga. Vou dar só para vocês terem uma ideia de coisas engraçadas. Tem toda uma teoria da física que se chama cromodinâmica quântica. Cromo, de cor. E aí, os quarks têm cores. Tem o vermelho, o azul e o verde. E aí, duas cores contrárias podem conviver juntas, duas cores iguais não. Quarks têm cor. Não, eles não têm cor nenhuma. Não tem nada a ver com cor. É que tinha que dar um nome. Aí tem um nome de cor. Existe uma área chamada flavor dinâmica quântica. A flavor dinâmica é o que estuda a força nuclear fraca. Flavor, de aroma, sabor. Aí as partículas têm sabores. Mas eu dizer que
uma partícula é salgada ou doce é a mesma coisa que dizer que ela tem carga positiva ou negativa. Isso é só um nome, tá? As coisas têm que ter nomes. Se convenciona. Se convenciona, é convencional. Os sabores e as cores das partículas. Hoje em dia, quando a gente pega uma partícula subatômica, a gente diz que ela tem massa, sem saber muito bem o que é isso. Cargas positivas e negativas, é só um nome. Tá bem? Um fenômeno eletromagnético. Ela tem cor, ela tem sabor, ela tem spin. Spin é giro, né? Ela pode ter spin inteiro, spin fracionário. São expressões que a gente foi tirando do cotidiano para dar nomes, porque... mas o cara, ao invés de sabor, não poderia dizer assim que uma fruta tem aromas? Desculpe, que uma partícula tem aromas, ou uma partícula... Poderia dar o nome que quisesse. Sim. Eles conseguiram gravar o som cardíaco da Amazônia. Impressionante. E isso é a vida. Impressionante. E a gente não acredita porque não sei. As folhas estouram à noite e a essência que sai das folhas faz de manhã. Olha, deixa eu falar duas coisas sobre a Amazônia para vocês que é muito legal. Acho que vai animar muita gente nisso. Recentes pesquisas climatológicas, uma coisa assim nova de meteorologia. Eu acho uma verdadeira tristeza um aluno sair do ensino médio sem ter visto nada de meteorologia. Porque meteorologia assim, básica é simples, sabe? Poderia ser no ensino médio, mas não tem. Mas pesquisas recentíssimas falam duas coisas que assim, para mim, é um motivo de grande alegria. A primeira delas é a seguinte: não chove na Amazônia porque existe a floresta. A floresta existe porque chove na Amazônia. Não há vínculo entre a chuva da Amazônia e a floresta. Existe um regime de chuvas da atmosfera, da dinâmica da atmosfera, que joga uma quantidade brutal de água naquele lugar. Portanto, ali existe a floresta amazônica. Como há zilhões e zilhões de anos, essa água estava em cima do Saara. A floresta amazônica era lá, outro nome. Essa água passou a desembocar naquele lugar que a gente conhece tipo da Amazônia, e a Amazônia existe porque tem água, e não o contrário. E já se sabe agora com precisão quanto tempo a Amazônia precisa para se recompor. 20 anos. Se você largar uma área de desmate, em 20 anos ela é floresta de novo. Só 20 anos. Ou seja, qualquer coisa muito séria de recuperação da floresta amazônica é fácil. Em 100 anos não conhece a cidade inteira de São Paulo. Uma cidade. Uma cidade. Acabando lá, 100 anos ela parece uma cidade totalmente coberta de mato. Olha só. E a floresta é 20. Então, muitas preocupações. Sabe, eu andei estudando um pouco de climatologia recentemente para colocar o cérebro em relação ao tempo. O que me chamou muito a atenção no tema foram os fenômenos dos rios atmosféricos. Eu nunca tinha ouvido falar de rio atmosférico. Quando eu vi, caramba, o que é rio atmosférico? Só que eu fui ver o que era rio atmosférico e aproveitei para rever o básico de climatologia, que eu não estudava faz 20 anos. E o básico da climatologia mudou tudo, gente. Sabe efeito estufa? Não existe. Sabe camada de ozônio? CFC destruindo? Mentira. O problema todo é que os novos modelos atmosféricos jogam por fora todas essas crenças, só que essas crenças já criaram sistemas institucionalizados no entorno delas tão forte, que não reverte culturalmente mais tão cedo. Só para vocês terem assim uma base. Toda ação humana, tudo isso que a gente fez de aquecimento do planeta, fez alguma coisa? Não temos história estatística suficiente para afirmar. Nós não registramos o clima a tempo suficiente para afirmar. Nós não temos. Porque escrevi uma coisa que vocês de vez em quando ouvem só para tranquilizar todos vocês. Venerável, caça a palavra para você. Está fora do tema já, né? Não, nós estamos brincando, para do papo. E eu vou encerrar. Está fora do tema. Tá, totalmente. E eu vou encerrar aqui também. Eu gostaria de dizer para você que essa comunicação da descida da consciência está na árvore da vida. Está na palavra, na passagem da palavra do venerável para os vigilantes.
voltando ao tema. Sim. Voltando ao tema. Isso aí é um trato místico do assunto que você está falando. Sim. Concorda? Totalmente. A maçonaria traz isso para a gente de uma forma assim, simbólica. E quem entender, quem quiser entender, que entenda e que seja feliz. Mas deixa eu colocar uma coisa que me preocupa um pouco. Ainda no tema. Toda vez que eu entro no tema, eu encontro muitas frases obscuras. Desculpa, Sim. Mas eu quero colocar para vocês pensarem. Para pensar para frente. É assim. Frases que a gente encontra assim. Porque diante das energias cósmicas do planeta, esse é um fenômeno que certamente somou muito no processo de despertar da consciência da humanidade para a era de Aquário que estamos vivendo. Essa frase não significa nada. Não significa absolutamente expressão nenhuma. E eu encontro em muitos textos de viés místico, muitas vezes envolvendo, inclusive, a mecânica quântica, a física e tudo isso. o que está por detrás do Bóson de Higgs? Uma onda? Não sei. Não sabe. Não sei. O vácuo quântico? O vácuo quântico? O vácuo quântico é todo um conceito. Existe. Mas pode ser. Pode ser. Senhores, nós já conversamos bastante, nós já saímos do tema um monte, eu acho que está de bom.